A Bíblia apresenta duas cidades que são representativas da relação dos seres humanos com Deus, de uma relação de lealdade ou com uma relação de oposição. A primeira dessas cidades é Jerusalém, também chamada Sião, a cidade de Deus. O termo Sião também se referiu posteriormente ao próprio povo de Deus, ao povo de Israel, o povo de Sião. Essa cidade é a cidade do povo de Deus, a cidade do Deus verdadeiro, a cidade onde tinha o templo, onde se apresentavam os sacrifícios que representavam a futura morte do Senhor Jesus Cristo. Para esse povo, para essa cidade, havia uma lembrança especial. Deuteronômio 6:4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A cidade de Jerusalém, portanto, representava a fidelidade a Deus. A fidelidade ao longo da história do povo hebreu. Mas nessa mesma época, na época do povo hebreu, na época dos profetas, havia uma outra cidade que representava exatamente o contrário. Essa cidade era Babilônia. Babilônia era uma representação da idolatria. Babilônia tinha múltiplos deuses, ao contrário de Israel, que tinha um único Deus. Em Babilônia, na época posterior ao dilúvio, foi construída a Torre de Babel. Havia em Babilônia muitos templos e havia também em Babilônia o culto ao rei. Cultos místicos. Babilônia era uma cidade rica culturalmente, era uma cidade rica cientificamente. A astronomia era praticada, a matemática era praticada em Babilônia, mas outras coisas como cultos místicos, como a astrologia, também eram características de Babilônia. E a Bíblia apresenta a Babilônia sempre como perseguindo o povo de Deus, causando problemas ao povo de Deus, escravizando o povo de Deus. Babilônia representa a idolatria. Então veja, Jerusalém, a fidelidade a Deus, e Babilônia, a idolatria. Por conta disso, irmãos, havia muitas profecias com relação à Babilônia, com relação à queda de Babilônia. E o profeta Jeremias, lá pelo ano 580 a.C., profetizou contra a Babilônia. Jeremias, nos capítulos 50 e 51, nós encontramos essas profecias. E veja uma delas, Jeremias 50, versos 33 a 38. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Israel são oprimidos juntamente. Todos os que os levaram ao cativeiro recusam-se em soltá-los. Isso falava da escravidão do povo hebreu sob o domínio de Babilônia. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Veja, o Senhor Deus atuaria em favor do seu povo e contra Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre os seus oficiais e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os seus falsos profetas, que ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, que desmaiarão. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, pois é uma terra de ídolos, ídolos que enlouquecerão de terror. Veja, qual era uma das causas principais do juízo de Deus com relação à Babilônia? Era porque era uma terra de ídolos, era uma terra de idolatria, uma terra que não era fiel a Deus, que praticamente desconhecia o Deus verdadeiro, mas que tinha múltiplos ídolos. Veja lá, Jeremias 51, 17 diz assim: suas imagens de fundição são mentira, não há espírito nelas. Veja, irmãos, as imagens, o que as imagens representavam? Representavam deuses, mas que não tinham vida. As estátuas, as imagens, não tinham vida, assim como não tinham vida os deuses, os pretensos deuses cultuados pelos babilônicos. Veja o culto
Veja o texto da nossa lição, falando sobre o culto às imagens. Os capítulos 50 e 51 de Jeremias previram a destruição de Babilônia pelos medo-persas. Uma das razões para isso foi a idolatria. Os babilônicos acreditavam que as suas imagens representavam as divindades. O ritual de cuidado das estátuas de divindades, bem como a sua adoração, eram sagrados. Os deuses viviam simultaneamente nas suas estátuas, em templos e nas forças naturais que incorporavam. Saquear ou destruir ídolos resultava na perda da proteção divina. Eles depositavam a sua confiança nos ídolos. Entendiam que os deuses viviam naquelas imagens, estavam incorporados naquelas imagens e também incorporados na natureza, ou incorporados na guerra, ou incorporados nas condições climáticas, na chuva, conforme a especificação da divindade, conforme a especialização da divindade. O que diz a palavra de Deus, irmãos, sobre a idolatria? Sobre fazer ídolos. Veja o segundo mandamento. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagens de escultura. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 até o verso 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo do céu. Quais eram as esculturas de Babilônia? Eram pássaros, eram animais, era o leão, era o próprio rei. Quais são as esculturas de hoje, irmãos? São os santos, homens e mulheres piedosos que a igreja transformou em santos e fez imagens para que o povo se prostre sobre ela. Mas veja o que diz ainda o mandamento: não te curvarás a ela nem a servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas também faço misericórdia daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Por que é então, irmãos, que a igreja introduziu imagens? Por que essas imagens? Porque houve um determinado momento, irmãos, que a igreja se associou com o Estado. A conversão de Constantino, no século IV. E quando Constantino, que era imperador romano, se converteu, ele trouxe consigo muitas práticas do paganismo, muitas práticas de que Roma imperial praticava. Veja lá. Acomodações ao paganismo. Era preciso acomodar o cristianismo com a estrutura pagã das outras religiões. E para isso, então, tinham que acomodar, trazer ídolos, trazer um novo dia santificado. Veja só o texto da nossa lição. Embora a Babilônia, a idolatria de Babilônia, seja mais profunda do que se curvar diante de imagens de madeira ou pedra, a Babilônia espiritual assemelha-se à antiga Babilônia com imagens introduzidas em sua adoração. O uso de imagens na adoração, a chamada veneração, é uma transgressão do segundo mandamento, pois limita a capacidade do Espírito Santo de impressionar as pessoas, independentemente de figuras, independentemente de representações físicas. As imagens foram introduzidas no cristianismo, no IV século, para torná-lo mais aceitável aos pagãos. São conferidas a essas imagens homenagens que pertencem a Deus, o que é espiritualmente degradante. Mas será, irmãos, que as imagens são veneradas? Recorde-se, veja. As procissões, as romarias, os locais de culto, os locais de peregrinação, para ver as imagens, para ver a imagem da Nossa Senhora nas diversas versões, para todos os povos. E aí me lembra aqui Babilônia, que deu de beber a toda nação, tribo, língua e povo. E por conta do culto da veneração à Nossa Senhora, que foi uma mulher absolutamente piedosa, que foi uma santa mulher, mas que foi transformada em imagens das mais diversas. Em Fátima, em Aparecida do Norte, em Lourdes. E
dezenas de lugares ao longo do mundo onde as imagens da santa são veneradas. Sabe, é em homenagem a Maria. Mas Maria não é uma santa, irmãos. Maria foi uma mulher separada por Deus, mas cremos que ela descansa até a ressurreição. Ela não é a mãe de Deus, como propagam. Portanto, irmãos, nós devemos tomar cuidado. Muito cuidado com a idolatria. Porque conceitos bons, como, por exemplo, a santidade, a separação, a especialidade de Maria, se torna motivo de veneração. De veneração em sobreposição ao próprio culto a Deus, à própria lealdade a Deus. Que Deus nos abençoe para que a gente possa entender perfeitamente isso. E que a gente possa explicar com carinho para os nossos irmãos que ainda creem nessa veneração das imagens, para que eles abandonem isso, irmãos, para que saiam de Babilônia. Saiam de Babilônia enquanto é tempo e venham praticar o culto verdadeiro, o culto leal a Deus, que prescinde, não necessita de imagens, porquanto somos impressionados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um de nós.